Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do ENGPod. E hoje o tema é muito especial para mim, porque eu vou responder todas as perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais. E quem vai me entrevistar hoje é ela, Milena Catarina, minha companheira de todos os pods. Olha, eu já estou aqui na ansiedade para te metralhar de perguntas e eu vou direto ao ponto. Jailene, quando a gente estreitou os laços, que aí eu vi que você estava atuando cada vez mais forte, crescendo cada vez ainda mais na área de obras públicas, eu fiquei me perguntando, meu Deus, como é que dá para iniciar nessa área se a gente, por exemplo, não tem aula específica para orçamento? Eu, particularmente, na disciplina de orçamento, a professora disse assim, daqui o projeto se vira e faça o orçamento disso aí, a gente ficou totalmente perdido. E também não estudou sobre licitação. Então, como é que se inicia nessa área, mesmo sem experiência, mesmo que isso não tenha sido ensinado na faculdade? Então, Milena, existem dois caminhos, né? Existe o caminho que eu tracei, que é o caminho mais difícil, que foi errando, foi tentando, traçando metas e muitas vezes não dando certo e indo por outros caminhos. Então, na época eu não tinha realmente muita informação em termos de empreendedorismo, porque realmente foi uma cadeira que eu não paguei na faculdade. E é muito importante lembrar que durante esse período eu tive muita ideia, porém eu não tinha noção de como executá-la. Porém, eu paguei um preço muito alto. Então, você pode encontrar uma pessoa que vai te guiar. Tem muitos conteúdos interessantes na internet, cursos online, que você não precisa estar lendo em livros só a teoria. Então, hoje em dia, está muito mais fácil. Eu acho que é um meio que você não pode perder essa oportunidade de adquirir conhecimento através desses meios de comunicação e de pessoas que você pode realmente segurar na tua mão e te levar para teu objetivo. Então, é tirar um pouco também a culpa e jogar a responsabilidade somente para a faculdade, né? Não é porque a faculdade não me ensinou que eu não vou simplesmente buscar os meus caminhos para aprender como é que faz, se esse é um mercado tão bom e que, de fato, é tão promissor. Eu lembro até que você falou que todo dia saem centenas e dezenas de licitações e as pessoas muitas vezes perdem ou nem iniciam porque ficam colocando a culpa na universidade. E aí, nesse sentido, eu já queria te fazer uma segunda pergunta. Por que você acha que isso não é ensinado? Seja em curso, seja na universidade, seja em pós-graduação, porque a pós-graduação de gerenciamento de obras, por exemplo, não ensina nada voltado para licitação, nem para orçamento, nem toda essa área que você atua. Existem 3 motivos pelos quais não são ensinados esse tipo de conteúdo, eu acho que na maioria dos cursos. Um deles é porque realmente os professores não têm conhecimentos estratégicos com relação à parte realmente de empreendedorismo voltado para obras como um todo, obra pública, né? O outro, existem realmente até profissionais capacitados, porém existe tem um medo de não passar esse conhecimento adiante pelo fato de arranjar novos concorrentes. Então, muitas vezes, isso é uma coisa que me perguntam muito. Jailene, você vai passar esse conhecimento e daqui a pouco vão ter novos concorrentes participando de obras públicas. E eu acho isso realmente muito pequeno pensamento, porque o mercado é muito amplo e tem demanda para todo mundo, né? E o terceiro é porque os professores, eles não têm o conhecimento prático. Então, no meu caso, eu trabalho há mais de 17 anos com obra pública. Então, já executei mais de 100 obras públicas de todos os tipos. Quais são os tipos que eu vou te falar? Reformas, construções do zero, quadras, enfim, todo tipo de obra de construção civil, infraestrutura, prédio tombado, enfim,
eu já trabalhei com todos os tipos de obras que aparecem, porque eu gosto muito de desafio. Partindo desse princípio, então, Jailene, que é difícil ter o acesso a essa informação e a toda essa prática, né, no mercado, qual é o caminho que você recomenda para quem deseja estar iniciando nessa área de obra pública? A primeira coisa seria você realmente analisar o seu nicho. Então, no caso de obra pública, você tem que analisar o seu cliente, que é qual é o tipo de órgão que você vai trabalhar. Você também tem que analisar os seus concorrentes. Quem são as empresas que prestam serviços para o tipo de obra que você tem interesse em participar? Isso é bastante importante antes mesmo que você abra sua empresa, porque para trabalhar com obra pública você tem que ter um CNPJ. E partindo desse pressuposto, você precisa abrir sua empresa, mas você não pode abrir de forma aleatória sem conhecer o que realmente você vai trabalhar. Eu falo uma frase muito que eu acho muito legal, porque 100% de um sucesso, eu acho que 10% é sorte, 40% é inspiração e 50% é suor. Então, muita gente acha que inspiração é muito pouco. Por isso que eu acho que você tem que realmente buscar o que você quer, ter uma inspiração para poder você se tornar tão bom ou melhor quanto a sua inspiração. Jailene, uma coisa que eu escuto falar, eu não sou dessa área, mas que eu escuto muito é que trabalhar com licitação é difícil porque tem a questão de não receber os valores logo, que demora, ou então que ficou no prejuízo. Então essa área ela realmente é bem promissora, dá para ganhar realmente muito dinheiro atuando com licitação, ou a pessoa fica no prejuízo, como algumas pessoas acreditam. E é bom a gente desmistificar isso, porque querendo ou não é um mercado que vai ter demanda sempre, né? Todo ano, o tempo todo. Com certeza, é uma área bastante promissora. Existem alguns mitos, porque antigamente existia realmente muito problema com licitação. Porém, hoje em dia, com vários órgãos, né, fiscalizadores, vem diminuindo cada vez mais. Porém, todos os dias, isso inclusive são dados oficiais, são publicadas mais de 500 licitações. Mas você precisa ter um método, segui-lo passo a passo, para você saber quais são as licitações que realmente se encaixam dentro do perfil da sua empresa. Porém, é isso que eu falo, você não pode fazer isso de forma aleatória. Você precisa realmente ter uma análise técnica de cada licitação, saber exatamente quais são as fontes de recursos, porque, afinal de contas, existe realmente muita licitação de cidades pequenas do interior, por exemplo, e que ainda não tem uma fonte de recurso, mas tudo isso é colocado no edital, e essa análise criteriosa que eu falo, você precisa fazê-la de forma bem criteriosa, porque senão você realmente vai demorar a receber e muitas vezes você não conclui a obra. E como eu estava abordando, existe realmente um número muito grande de licitações sendo publicadas e muitas delas acabam dando deserta. O que é uma licitação da deserta? Não apareceu nenhuma empresa para participar desse processo licitatório. Muitas vezes as empresas não participam por falta de conhecimento ou realmente por medo, como você mesmo falou, ou por falta de direcionamento. Então, isso é um dos mitos que acontece bastante, porém, é uma área muito promissora. Afinal de contas, um país ele só cresce se ele tiver investimento em infraestrutura. E o Brasil, como a gente está em processo de desenvolvimento, se realmente as coisas acontecerem como a gente espera, politicamente, nós seremos um país desenvolvido um dia. Então, para isso precisa ser investido em infraestrutura com obras públicas.
E quais são, então, Jailene, os principais pontos que devem ser observados para que a pessoa consiga estar ganhando uma licitação deserta como essa que você falou? É bem importante essa pergunta, Milena, porque o principal ponto é fazer a análise do próprio edital, ver se é viável ou não. Porque muitas vezes, como eu te falei, existem órgãos que até mesmo pela análise, né, do que ela vem praticando durante os últimos anos, a gente deixa ela com um olhar mais atento. Outra forma que a gente tem que fazer essa análise é justamente a parte de planilha orçamentária. A gente tem que ver se está dando deserta, né? Pelo fato do orçamento estar desatualizado. A gente tem que ver se realmente o local onde se encontra, vai se executar essa obra é viável, tem infraestrutura próxima. São esse tipo de análise que você tem que fazer e você vai seguir exatamente quais são os pontos mais importantes que você vai levar em consideração. Então, se você fizer realmente de forma aleatória e não levar esses pontos em consideração, você pode ter um prejuízo muito grande e você fecha a sua empresa que você acabou de abrir. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava respondendo, por que é uma área tão pouco explorada, se tem tanta demanda e remunera bem? Afinal de contas, tem obras de todos os portes, né? Sim, Milena, mas muitas vezes as pessoas ainda realmente têm esses mitos que a gente abordou anteriormente e também tem a questão das pessoas acharem que só quem participa de obra pública é quem tem um acervo muito grande ou uma empresa que já foi herdada, ou seja, uma empresa antiga, e realmente existe obra de todos os portes. Porém, por falta realmente de conhecimento, de alguém que leve esse conhecimento, principalmente para as pessoas que, claro, têm interesse de empreender ou de diversificar, porque muita gente fica o resto da vida fazendo reforma de casa, mas tem medo exatamente de pegar uma reforma de um órgão público por causa dos mitos. Então, isso é muito importante. Você não pode dizer, eu tenho uma construtora, mas eu só faço reforma porque eu tenho medo de pegar obra pública. Eu não vou diversificar e também achar que para isso precisa de muita coisa e muitas vezes você precisa realmente começar. Eu lembro que lá no nosso primeiro episódio você falou que começou nessa área com R$600. E aí, se vocês estão assistindo aqui e ainda não viram o primeiro episódio, volta lá e assiste que Jailene conta toda essa trajetória, como saiu de R$600 até mais de 7 dígitos aí com obras públicas. Só que ainda tem uma crença muito grande de que precisa de muito dinheiro. Afinal, precisa de R$600, dá para começar com R$0, precisa ter um capital de giro. Como é que está funcionando esse mercado nesse quesito hoje? Realmente você precisa abrir a empresa. Existe um custo de abrir um CNPJ, porém, não é um valor muito alto como as pessoas pensam. É o mesmo custo que você vai ter para abrir uma empresa, né? E o investimento, o capital de giro, depende muito do tamanho da obra. Como eu falei, existem obras de pequeno porte nessa área também. Então, o capital de giro geralmente é 10% ou menos, até 5%, dependendo dos valores das medições, porque uma outra coisa que você precisa analisar é o cronograma físico-financeiro da obra, para que dê exatamente qual é o valor que você precisa investir no primeiro mês e você ter o retorno, e com quanto tempo você terá esse retorno. Então, você pode fazer esse planejamento, e você deve fazer esse planejamento antes mesmo de começar a obra, no período da análise da licitação. Essa pergunta, eu acho que é uma das que eu mais recebo, que é quanto investir. Como eu te falei, você vai ter que realmente começar pequeno, porque as pessoas acham que empresa, você não pode começar grande, é igual um filho, ter um embrião.
Então, você vai ter a concepção, você vai ter o período que ele vai crescendo, da mesma forma, é a empresa. Então, não se assuste, porque se você já pegasse uma empresa de grande porte, você não daria conta. Logo porque as obras são proporcionais ao tamanho da sua empresa. Então, as dores de cabeça são proporcionais. Você vai ganhando experiência em termos de administração. Você vai, como eu falei, se você for pelo um caminho solitário, você vai ter mais problemas. Se você realmente procurar alguém que segure na sua mão, ou seja, uma parceria, também é muito importante no início. Se você não tem muito recurso, hoje em dia também existe pessoas, investidores, que quando vê um potencial e percebe que realmente você quer fazer acontecer, ele vai investir em termos financeiros na sua empresa, para que vocês venham a crescer junto. E uma mentoria que você vai pegar a expertise desse mentor. Ou seja, você não vai precisar cometer os mesmos erros e gastar o mesmo tempo. Afinal de contas, o que a gente tem hoje em dia de mais caro é o nosso tempo. Então, é muito... as pessoas falam muito, porque você demorou quanto tempo para você chegar no sucesso? Eu considero que todos os dias eu estou aprendendo. Essa pergunta eu até estou colocando agora, mas todos os dias eu estou aprendendo. E eu acho que sucesso é muito relativo. Então, eu consegui me sentir realizada profissionalmente, eu acho que aproximadamente em 5 anos após abrir minha empresa. Porém, hoje, se eu fosse começar, eu tenho certeza que em menos tempo, com a quantidade de informação, com a disposição de você ter uma pessoa que já tenha a expertise, a experiência dessa pessoa pegando na tua mão, eu já ia economizar muito mais tempo e faria isso em 1 ano, 2 anos ou menos. É sobre acelerar os resultados, né? Com certeza. Se a gente tem como acelerar, porque a gente vai ficar postergando, né? Você estava falando em sucesso, que a cada dia você busca cada vez mais se aperfeiçoar e que conseguiu ter esse sentimento só 5 anos depois que abriu a empresa. E lá naquele primeiro momento, você já sentia que aquilo tinha o potencial de mudar não só a sua vida, mas de mudar a vida de tantas outras pessoas que trabalham com você hoje? Não, pode ter certeza que, na verdade, surgiu a oportunidade, porém eu sempre tive na minha mente que daria certo, porque eu sempre acreditei, eu sempre fui de cara, e se não desse certo, naquele momento eu ia tentar quantas vezes fossem necessário. E foi aí que surgiu a oportunidade de eu trabalhar com obra pública. Também eu explico no nosso primeiro episódio, né, como foi que veio essa vontade de empreender, e eu agarrei com unhas e dentes e fiz realmente acontecer. Eu também não surgiu essa oportunidade, mas eu acho que foi mais por eu criar a oportunidade, porque eu acredito muito que as pessoas reclamam que não têm oportunidade. Muitas vezes elas até têm a oportunidade, deixam passar e reclamam porque não tem. Acham que aquela não é a oportunidade certa, fica escolhendo as oportunidades e, no final das contas, só reclama. Então, comigo, foi de forma totalmente diferente. E eu acho que inteligência é agir. Então, se você está agindo, se não dá certo de uma forma, da outra com certeza vai dar. E foi assim que deu certo comigo. Eu não esperei o momento ideal, porque se eu fosse esperar o momento ideal, eu acho que eu ainda estava esperando até agora. E assim, as pessoas querem já começar algo com a certeza do sucesso, e ninguém nunca tem essa certeza, né? Exatamente. As pessoas não querem passar pelo processo, acham, é muito difícil. Essa é uma outra pergunta. As pessoas não querem ter experiência, porque não adianta. Eu não vou vir para cá para falar de um assunto que eu não conheço. Então,
você terminou a faculdade, você é estudante, você tem que realmente obter conhecimento na prática. Afinal de contas, você vai ter uma empresa de engenharia. Você entende de engenharia ou você só entende da teoria da engenharia? Então, isso também é muito importante. Às vezes a pessoa sai da faculdade e já quer, eu já queria uma empresa que fatura milhões. Não, você precisa passar pelo processo. E muitas vezes você também pode começar isso no período que você é estudante. Tem muita gente que acha que estagiar não é importante. Eu digo muito que você está encurtando caminhos. Você está vendo a prática e tendo a oportunidade de comparar com a teoria. Então, é isso que eu prego muito. Vá atrás do seu sucesso, através de experiências dos outros e através de conhecimento na prática. Sendo bem sincero, eu acho que quem tem interesse nessa área fica um pouco curioso e ansioso, porque, primeiro, quer o sucesso, quer ganhar bem, quer pegar cada vez mais obra. E fica na cabeça, né? Com quanto tempo será que eu vou receber esse dinheiro? Porque, poxa, eu já vou ter que desembolsar um capital, mesmo que seja pouco, mesmo que eu comece com obras pequenas. Mas qual é a periodicidade que acontece esses pagamentos? É só no final da obra? É por mês? Como é isso? Ou varia? Isso varia muito. Porém, a maioria são mensais. Os pagamentos são feitos por medições mensais. Geralmente se começa no primeiro dia útil, né? Vai até o dia 30 a execução do serviço. No dia 30 se faz a medição e vai para o trâmite de pagamento dentro do próprio órgão. Ou seja, o fiscal vai verificar se os serviços estão executados da forma correta, vai fazer a medição, às vezes, a maioria, né, de itens, porque, principalmente se for o tipo de licitação que é por preço unitário. Então, ele vai ver se tem a quantidade do serviço executado e vai ver se o que estava no planejamento e no cronograma físico-financeiro foi o que você executou. Então, realmente, você precisa ter um capital para poder você manter suas medições mensais. E aproximadamente, dependendo do órgão, uns 10, 15 dias após a medição é que você recebe o valor correspondente àquela medição. E como eu te falei, principalmente no início, se você já está começando, você não precisa desembolsar tanto. Por quê? Porque você vai ver que existem materiais de uma obra que sobra para outra obra e você vai reaproveitando para alguns serviços iniciais, como canteiro de obra, e tudo você recebe. Você recebe até o valor da RT que você faz de execução. Ou seja, tudo que você executa, você vai receber. Outra coisa bem importante que eu estava lembrando aqui, que é importante, muita gente acha que composição de custo, quando é solicitada numa medição, é um saco de fazer. Eu acho que essa licitação eu nem vou participar porque tem a composição de custo. Gente, é totalmente o contrário. Você precisa fazer, se não for obrigatório na licitação, para você fazer um bom planejamento da sua obra, você precisa ter a composição de custo dela, de todos os itens. Por quê? Muitas vezes você vai fazer um serviço que não é um serviço que você tenha experiência de executá-lo. Porém, na composição já diz a quantidade que você vai gastar de mão de obra e a quantidade que você vai gastar de material. Então, aí é que você vai ver se o seu mestre de obra está executando da forma correta. Porque se você teve um custo que é superior à sua composição, lá no final da obra, aí você vai ter déficit, ou seja, o que você estava planejando em termos de retorno financeiro de lucro, você não vai ter.
Então, e é muito importante, e o planejamento também precisa ser acompanhado das composições de custo e precisa ser acompanhado periodicamente. Eu acho, na verdade, que não é só mensal. Eu acompanho meus planejamentos semanais, porque se eu tenho uma medição que eu vou, durante o mês inteiro, eu vou ter que faturar 100 mil reais, eu vou saber se no dia 15 eu já executei serviço suficiente que estava na primeira quinzena, ou seja, que dá 50 mil reais. Porque tem como eu mudar minha estratégia. Não está dando certo. Era para eu executar 100. Com 15 dias, eu só executei 5 mil reais. Então, eu vou ter um problema tanto com o meu financeiro, porque eu vou pagar funcionário, eu comprei material, como com o órgão. Afinal de contas, o meu cronograma está dizendo que no primeiro mês eu tenho que fechar esse valor. Então, é interessante colocar aqui que existe eventos externos que acontecem. Em um caso que eu vou colocar aqui, eu já cheguei para executar a obra e o prédio que eu ia executar não cabia no terreno. Ou seja, a obra foi licitada, era 4 milhões a obra. Quando eu cheguei, faltava 5 metros para poder a obra dar no terreno. Então, muitas vezes as pessoas também têm a ideia errada. Isso você deveria fazer antes da licitação. Imagina quem fez o projeto não foi lá e não conferiu o tamanho do terreno, fez o projeto, o orçamentista orçou, licitou e depois, quando fui executar, não cabe para executar aquele projeto. Então, são essas coisas que também precisam ser documentadas, porque tudo isso mexe no seu cronograma e mexe na sua medição. E aí, com todas essas adversidades que podem acontecer, eu acho que essa é uma dúvida que o pessoal pode estar tendo agora. Inclusive, não estava no script, mas que eu vou fazer. Quais são, então, os principais critérios que devem ser analisados quando se está fazendo o orçamento? O principal critério que eu acho quando se faz um orçamento é ter conhecimento da prática. Por quê? O orçamentista, ele tem que conhecer, no mínimo, a prática. Tem muita gente que termina a faculdade e diz, não, eu sou de escritório, eu prefiro fazer orçamento, mas ele não tem a menor noção do que ele está orçando. Outra coisa é ter conhecimento do local. Mais uma coisa, peraí. Então quer dizer que se a pessoa nunca atuou com obra pública, então não dá para ela começar se ela não tem essa prática? Na verdade, ela pode não ter, porém, a quantidade de erros que pode causar é bem maior, porque orçamento, na verdade, é uma estimativa de custo. Você tem erros, né, porque é uma estimativa. E você pode reduzir esses erros. Se você tiver conhecimento prático, você vai diminuir realmente, consideravelmente. E outra, além disso, você ainda vai ter questionamentos. Quando eu faço uma análise da licitação, eu não faço orçamento, eu estou analisando um orçamento que foi feito pelo órgão. Então, eu posso questioná-lo. Já aconteceu de uma licitação, eu fazer uma análise e pela experiência, eu sei que aquela obra, ela ia ter no mínimo 50 metros cúbicos de concreto. E na planilha tinha 1 metro cúbico de concreto. Então imagina se você não fez a análise, se você não tem a curiosidade, a experiência e a expertise de você fazer essa análise. Você só baixou o preço sem olhar e sem saber nem do que se trata. Vou baixar 10%. Você acabou de entrar numa furada. Porque na primeira oportunidade, quando você vai questionar no órgão, ele vai te dizer o quê? Por que você não fez esse questionamento antes da licitação? E outra, você também só pode fazer aditivos porque quando você ganha uma licitação,
você, dependendo do tipo, se for reforma, você tem um valor para aditivar. Ou seja, você pode aditivar 50%. Quando for construção, você só pode aditivar 25%. Então, como eu falei, existem muitos erros e a maioria das vezes você precisa aditivar, como foi o caso dessa obra, que não tinha praticamente a parte de concreto e o volume era muito alto. Então, já pegou praticamente o aditivo todo. Muitas vezes, se isso acontece, você pode inviabilizar a execução da obra. E muitas vezes você pecou na hora da análise da licitação, ou seja, um tiro no pé, né? Isso é muito importante, você fazer o passo a passo, usar um método que existe para análise de licitação e participação de obra pública. E para a gente finalizar aqui essas perguntas, eu quero a pergunta que vale muito dinheiro. Se você fosse iniciar hoje nesse mercado, por qual tipo de obra pública você iniciaria e por quê? Eu iniciaria com certeza por obras menores, como eu comecei. Você precisa tirar da cabeça que tem que começar por obras grandes, por obras que você vai faturar 10 milhões a primeira obra. Não, começa por obras pequenas, porque você vai ganhando expertise, você vai sabendo qual é a regra do jogo. Porque, afinal de contas, executar uma obra, independentemente se ela é privada, se ela é pública, você precisa montar toda uma estratégia e acaba sendo o jogo, né? Então, com certeza você precisa começar, independentemente se você vai começar com os R$500, R$1.000, você precisa focar e começar para que você possa daqui a 5 anos, 10 anos, estar contando sua história aqui e faturando 7 dígitos ou mais. É isso que eu espero para quem está ouvindo e assistindo o podcast do EngiePod, que realmente tem muita coisa para aprender e a gente também tem todo o interesse de passar conhecimento aqui, né? Sim. Eu já queria, assim, parabenizar você, porque trouxe muito conteúdo, assim, prático dos bastidores, que isso eu tenho certeza que realmente nenhuma faculdade, nem nenhuma pós-graduação ensina em nenhum curso do mercado. Então, assim, caramba, ó, se você tem interesse em obra pública, você tem que acompanhar a Jailene e tem que estar perturbando ela também lá no direct. Diga assim, Milena falou que eu posso perturbar você aqui no direct e mandar todas as minhas dúvidas que ela vai responder. Com certeza. Não, eu estou agora respondendo todas as dúvidas no direct. No meu perfil eu também dou muito conhecimento. Como eu falei, meu interesse aqui é que alguém veja a nossa história e que se inspire na nossa história e faça da mesma forma, ou seja, procurando acertar, ser assertiva e procurando realmente se mexer e fazer. Não adianta só reclamar. Então, eu estou à inteira disposição para tirar dúvidas, para ensinar o que eu sei e vocês conseguirem realmente ter todo o sucesso do mundo. E com isso, a gente está encerrando agora, mas eu gostaria de agradecer muito, porque para mim é muito engrandecedor estar passando toda a experiência que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, tirar todas as dúvidas. Me segue, assista o conteúdo, já compartilha esse conteúdo com todos os seus colegas, com as pessoas que eu tenho certeza que vai ser um aprendizado e elas vão te agradecer muito. Deixa o joinha, tá? E faz o comentário, pode ser também aqui no EngiePod mesmo, como também eu estou lá no @Engenheiras de Salto, tudo junto. E até o próximo EngiePod, o seu podcast da engenharia. Eu espero vocês.